Então, assim, essa questão de golpe de advogado não é de hoje. A diferença é que eles acabam tendo aí as suas artimanhas. Então, o crime vai evoluindo, infelizmente. O crime ele vai evoluindo, ele evoluindo. Então, hoje a gente está numa era 100% informatizada. Você tem que tudo colocar biometria, tudo você tem que tirar foto do seu rosto. Então, isso daí acaba facilitando, de uma certa forma, uma segurança, mas por outro lado, isso acaba ampliando aí a imaginação desses caras para ficar dando golpe nas pessoas. E foi o que aconteceu agora com esse golpe do falso advogado que está em voga aí, que na verdade isso já existia. Tá? Isso já existia. E eu achei interessante que eu fiz uma pesquisa aqui. Eu vou até deixar depois disponibilizado no meu na descrição dessa live uma cartilha do golpe do falso advogado que a OAB de São Paulo ela fez, a Comissão de Direitos e Prerrogativas, tá? E junto com a Comissão de Fiscalização da Atividade Profissional, eles fizeram, tá? Cartilha, golpe do falso advogado. Eu vou estar aqui lendo algumas coisas para vocês poderem entender, mas vou deixar disponibilizado na descrição desse vídeo depois, para quem tiver interesse pegar e ler e andar contigo, porque assim, uma hora ou outra vocês vão precisar de advogado, todo mundo precisa de um advogado. Ó, por favor, gente, pega lá o cafezinho de vocês, senta aí, vamos bater esse papo. Então eu vou ler aqui algumas coisas e depois vou deixar lá disponível, que nem eu falei para vocês. Olha só. Primeira coisa, o que é o golpe do falso advogado? Isso aqui está escrito na cartilha, tá bom? O golpe do falso advogado refere-se a uma fraude que pode ocorrer por meio do sistema de pagamentos instantâneos Pix no Brasil. Os golpes envolvendo o falso advogado geralmente exploram a engenharia social para persuadir a vítima e fornecer dados pessoais, como chaves de acesso ao Pix, senha ou informações de contas bancárias. E ó, gente, vocês podem estar pensando, não, mas por quem que vai cair nisso? Gente, infelizmente, as pessoas caem e às vezes são pessoas que têm conhecimento, são pessoas que têm estudo, são pessoas espertas e inteligentes e as pessoas caem. Por quê? Porque os caras usam de persuasão. Os caras são bons nisso. São estelionatários, entendeu? São estelionatários, os caras são bons, tá bom? São bons. Veja só. E quais são as formas de golpe? E aqui eles colocam algumas formas. A primeira delas, a engenharia social, em que eles entram em contato com a vítima, muitas vezes fingindo ser de uma instituição financeira ou de suporte técnico e solicitam que as informações confidenciais para realizar uma transferência ou resolver um problema. Tem a questão do phishing, que são as mensagens falsas por e-mail, SMS ou as redes sociais, em que parecem comunicações aí legítimas de autoridades ou empresas confiáveis, tá bom? E essas mensagens, geralmente, elas têm links de páginas falsas com o intuito de fraude para obter ilegalmente as informações pessoais. Então, você vai colocar lá o número da sua identidade, vai colocar senha bancária, número de cartão e outras coisas mais. Troca de chaves de Pix. Eles conseguem, eles podem até convencer a vítima a alterar a chave Pix de acesso ao Pix e assim direciona para fazer as transferências para as próprias contas, tá bom? Agora, existem as formas do golpe na advocacia. Tá? Então, os golpistas, geralmente, eles têm o quê? Eles têm acesso aos dados que são inseridos nos processos judiciais. Porque os processos judiciais, eles são públicos. Então, vejam só. Qual que é a regra de uma ação judicial, de um processo judicial? É ele ser público. Tá bom? A exceção é que ele seja o quê? Que ele corre em segredo de justiça. Geralmente, quando tem envolvimento de menores, quando tem, às vezes, envolvimento de, às vezes, uma alegação de assédio moral ou assédio sexual. Então, o processo ele corre em segredo de justiça. Certo? Mas, via de regra, ele é o quê? Ele é público. Então, qualquer um pode acessar o processo. Qualquer um.
Se vocês tiverem um processo aí, um número de processo do vizinho, se vocês quiserem acessar, vocês vão conseguir acessar. Se eles não forem, se o processo não for segredo de justiça, todo mundo consegue acessar. Bom, então tá aí uma brecha. E aí o que eles fazem? Eles entram em contato com os clientes, que foi o que aconteceu com a história que eu comentei com vocês lá atrás. Se passam pelo advogado contratado ou pelo escritório e fica solicitando as transferências via Pix. A diferença é que hoje, né? A diferença de hoje para aquela época que eu falei para vocês, de 2008, é que era o quê? Transferência bancária. Você tinha que ir lá e fazer uma transferência bancária. E aí eles dizem que esse pagamento é o quê? É um pagamento prévio de um valor necessário para liberar o suposto crédito. Gente, é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa que eu comentei com vocês. Isso não muda nada. Nada. A diferença é que você vai pagar no Pix. Só. Mais nada. Simples desse jeito. Tá bom? Antigamente era transferência bancária. Só que a conta você não achava nunca mais, né? A conta você não achava mais. Você não achava o cara. Porque o cara não tava lá. O cara passava um número totalmente diferente. Entendeu? Um número totalmente diferente. Então, você não acha. Esquece. Então, olha só. Você vai lá, eles alegam, olha, é o seguinte, deposita para mim R$ 500. Geralmente eles começam com quantias pequenas. R$ 200, R$ 300, R$ 400. Só que eles vão aumentando. Olha, você precisa depositar aí R$ 300. Por quê? Porque eu preciso para levantar um determinado valor. Ah, tá bom. Aí a pessoa vai lá, pum, e paga. Aí depois, não, ó, na verdade não são 300, são 500. 500 com 300, 800. E nessa, as pessoas acabam depositando. Só que chega uma hora que você fala, pô, mas peraí, não pode ser, isso aí é impossível. Não, alguma coisa tá errada. Quando você vai ver, você já depositou lá 4, 5, 3 mil reais. E vejam só, essa abordagem que é feita junto ao cliente, ela pode acontecer de várias maneiras. A primeira delas, invasão do WhatsApp. E aí tem o mesmo número do advogado e do escritório, ou do escritório. A pessoa contratou para poder fazer a ação. Eles podem clonar o WhatsApp do advogado ou do escritório e até utiliza a foto e o logotipo da pessoa. E aí, os números geralmente são diferentes, são aleatórios, tá? E se passando pelo advogado, ou se passando pela secretária, pelo estagiário, ou algum outro advogado. É assim que eles fazem. E aí, agora, essa orientação vai mais para os advogados, tá? Perdão, para os clientes, tá bom? Se os clientes forem vítimas de golpe, tá? Se vocês forem clientes de advogados e vocês forem vítima desse golpe, primeira coisa que vocês têm que tomar providência, qual que é? Printar a tela da conversa. Printa, imprime, dê algum jeito de poder printar a tela da conversa ou providenciar aí o print com o número de telefone, salva todas as conversas. Se cair no golpe, que pode acontecer de cair no golpe, você que é cliente, você, advogado, oriente o seu cliente, porque ninguém está imune disso, beleza? Ninguém está imune. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Vai fazer o quê? Chegar, pagou, salva o comprovante. Pega, deixa o comprovante salvo e faz um boletim de ocorrência. Tá certo? Porque precisa fazer um boletim de ocorrência, porque senão vai dar problema, tá bom? Vai lá, faz um boletim de ocorrência e tá tudo certo. Lembrar o seguinte, que isso aí agora é para os advogados, tá? Na maioria das vezes, o cliente ele é uma pessoa humilde, tá? E ele, com certeza, ele não vai saber realizar determinados procedimentos. Tirar um print da tela, ou então imprimir a tela, salvar o comprovante. Por isso é que os advogados, eles precisam utilizar outros métodos para poder conseguirem essas provas, tá bom? E o que o advogado tem que fazer? Quais são as provas os procedimentos que os advogados eles precisam adotar? Primeiro, ele tem que se resguardar, orientando os clientes de maneira antecipada
ou através de mensagens, ou através de algum meio de comunicação. Hoje em dia, o que nós mais temos aqui são meios de comunicação que a gente consegue passar para os clientes. A gente consegue ter contato com o cliente. Seria o quê? WhatsApp, você tem as redes sociais. Hoje em dia, todo mundo tem rede social. Ou tem o WhatsApp. Assim, é praticamente, né? Não sei se existe, mas é praticamente impossível alguém não ter uma rede social. Porque o WhatsApp também é uma rede social. Então, o advogado manda mensagem, orienta o cliente, falando para ele, olha, se acontecer alguma coisa de alguém ficar pedindo dinheiro para vocês, ficar pedindo depósito prévio, não acredite, não faça isso, tá? Não pague valor algum para ninguém, porque você, o advogado, tem que falar, eu não peço dinheiro para depósito prévio. Se tiver que pedir, eu vou te ligar, ó, vem aqui no escritório. Liga pro cliente e fala assim, ó, dona Maria, seu João, vem aqui no escritório, que eu preciso conversar com a senhora ou com o senhor, que eu tenho aqui uns valores que você ou a senhora ou o senhor precisa pagar de custas do processo. Acabou. Ponto final. E outra, se o seu advogado virar e falar assim, ô Guilherme, eu consegui a justiça gratuita e você não vai precisar pagar nada de custas. Acabou, é isso. Se tiver uma revogação ou uma cassação do deferimento da justiça gratuita, o seu advogado vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar, tá bom? Então, advogado, oriente seu cliente. Primeira coisa. Segunda coisa, peça para a pessoa jamais ficar acreditando em pessoas ou números desconhecidos, tá bom? Se você sabe que no escritório do seu advogado ele não tem secretária, se uma secretária liga, pode até achar, mas ele pode ter contratado. Pô, confirma com o advogado. Fala, doutor, você contratou uma moça chamada Adriana, por exemplo? Não tem ninguém aqui, eu tô trabalhando sozinho. Então, ótimo. Pronto, já resolveu o problema. Simples. Tá bom? Simples. Outra coisa, pedir para sempre ele, você advogado, se certificar da veracidade das informações recebidas pelo WhatsApp. Tá? Faz ligação para o número conhecido do escritório, ou então manda um e-mail, sabe? Utiliza os meios de comunicação que nós temos aí, tá? Tudo isso é para prevenção, gente. Vocês têm que se prevenir. Faz uma ligação direta para o advogado. Ó, mandou mensagem no WhatsApp? Faz uma ligação de chamada, faz uma videochamada. Eu tenho certeza que se for o seu advogado, ele vai te atender. Ele pode até não te atender na hora, mas ele vai retornar. Enquanto isso, você não faz nada. Pode ter certeza, não faz nada. Porque se for para pagar alguma coisa, o seu advogado vai falar assim, ô fulano, você precisa pagar lá as custas, ó, vou te mandar a guia. Não existe isso de depósito, gente. Você não tem que transferir dinheiro para cliente. Ou o cliente transferir dinheiro para advogado para pagar custas. Eu sempre preferi fazer a guia e passar para o cliente pagar. Eu sempre fiz isso. Sempre. E sabe por que eu fiz isso? Primeiro, se entra na minha conta um dinheiro que tem que pagar custas, depois eu tenho que ficar prestando contas para o cliente. Número 1. Número 2. O processo, quem está tocando? Eu toco o processo, mas o processo ele é do cliente. Então, fala assim, olha, para você ter controle de quanto você está gastando no seu processo, está aqui, ó. Repasso para você. Você manda a guia, ele paga, depois ele devolve o comprovante, você vai lá e faz e junta no processo. É a melhor coisa, gente. Sinceramente, para quem é advogado, experiência própria. Façam isso. A não ser que vocês tenham outro sistema, aí tudo bem. Então, vocês têm outro sistema de controle e o cliente concorda e vocês concordam também, tudo bem. Se as partes estão de acordo, beleza. Mas fora isso, não. Eu não... Prefiro não pagar. Custas não é comigo. Tá bom? Eu preencho a guia, mas a responsabilidade do pagamento é do cliente. Porque se dá algum problema e aí você não paga, a responsabilidade é sua que é advogado. Aí é dica para quem é advogado. Outra coisa, verificar também os dados bancários que são indicados para recebimento, tá? Do Pix.
se envolve com destinatária por conta própria do Poder Judiciário e se é de titularidade do escritório ou do próprio advogado. Tá? Terminar de tomar meu café aqui. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas aí, podem fazendo que depois eu vou olhando e respondendo, viu? Agora, caso o seu cliente tenha sido vítima desse golpe, o advogado vai precisar fazer os seguintes procedimentos, tá bom? Para evitar, sabe o quê? Responsabilização por parte do cliente, tanto representação criminal e também representação ético-disciplinar, tá bom? E foi o que eu falei para vocês que eu sofri, mas eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Estava a 200 quilômetros de distância e estavam utilizando o endereço do escritório que era vinculado ao nome do meu escritório na época. Olha só. Mesma coisa, print de conversa, solicitar aos clientes o print das conversas com o golpista, pedir para fazer boletim de ocorrência, ou então você mesmo vai lá e faz o boletim de ocorrência, levantar os terceiros que acessaram o processo, porque vejam só, hoje em dia, a maioria, vou falar 100%, que ainda, em alguns lugares ainda tem alguns processos físicos, mas pouquíssimos, tá? Então, o que acontece? Quando você acessa, por exemplo, o site do TRF, do TRT2, do TRT15, se você não é parte no processo, se você não está vinculado ao processo, você vai ter acesso porque o processo ele é público. Entretanto, vai constar em uma das abas acesso de terceiros. Você clicou lá, você vai ver quem que acessou o processo. Então, preste atenção nisso. Vocês que são advogados, até as próprias partes, tome essa precaução. Olha lá e vê quem que acessou o processo. Vai estar lá o nome da pessoa. E aí, faz o boletim de ocorrência e menciona isso. Imprime também, tira um print, imprime, junta no boletim de ocorrência. Tá bom? E aí, olha só. Caso ele tenha sido o seu processo consultado por terceiros, você pode verificar, tá bom? E verificar as pessoas que consultaram esses processos. Então fica mais fácil de você o que? Identificar. Tá bom?